de cílios devo usar na minha cliente? Como isso pode melhorar ou piorar a minha retenção? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os tamanhos de cílios. Eu sou a Larissa Costa e esse é o Escola para Esteticistas, canal onde você encontra tudo sobre extensão de cílios e beleza. E antes da gente ir pro vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos vídeos em primeira mão. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu posto conteúdos diariamente para vocês. Vamos lá! Uma parte do procedimento que eu vejo maior quantidade de erros e dúvidas é na hora de escolher o tamanho que vai ser utilizado para fazer as extensões de cílios da cliente. Cada cliente tem um tamanho de cílios diferente, logo não podemos usar o mesmo tamanho de cílios em todas as clientes. Isso seria um erro tremendo. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Nele eu vou apresentar os tamanhos de cílios que existem, o que você não pode de maneira nenhuma fazer, como medir os cílios da cliente e como aplicar corretamente e com segurança a extensão de cílios no fio natural da cliente. Meninas, então vamos aqui. Eu mudei aqui para minha lousa para eu explicar melhor para vocês como que funciona. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, os cílios, ele é medido em mm, ou seja, o que significa isso? Os milímetros. Esse é o tamanho dos cílios, o comprimento dos cílios. Não confunda os milímetros com a espessura. Espessura é a grossura do fio. Tamanho é diferente da espessura. Tamanho é quando a gente fala do comprimento dos cílios. Espessura é quando a gente fala da grossura. Um fio mais fino, um fio mais grosso, outro fio mais grosso. Isso é a espessura. Tamanho é quando a gente fala. Esse aqui, por exemplo, é um tamanho 11. Esse é um tamanho 12. Esse outro é um tamanho 13. E assim por diante. Então, o tamanho dos cílios é medido por milímetros. Ou seja, esse mm. Então, quando você pega uma caixinha de cílios, você olha aqueles cílios e está escrito, por exemplo, 13 milímetros, quer dizer que aquela caixinha toda de cílios é do tamanho 13. Quando vem escrito, por exemplo, do 8 ao... Na verdade, não vem ao, vem 8/15 mix. Significa que aquela caixinha vem vários tamanhos, do 8 até o 15. Então, quando vem escrito mix numa caixinha de cílios, não é mix de curvatura, mix de espessura, é mix de tamanhos. Então, vai do 8 até o 15 normalmente. Aproveitando que eu falei sobre a caixinha mix, é um outro ponto que vocês precisam se atentar. Os tamanhos de cílios disponíveis no mercado, né? Quais são os tamanhos de cílios que existem no mercado? Meninas, normalmente no mercado, deixa eu apagar aqui. Normalmente no mercado existem caixinhas de cílios, né, de todos os tamanhos, né, de tamanhos individuais e as caixinhas de tamanho mix. Quando a gente fala de tamanho mix, como eu estava falando para vocês, é uma caixinha de cílios que vem vários tamanhos. A maioria dos fabricantes que trabalham hoje no mercado tem as caixinhas mix, ou do 7 ao 15, ou do 8 ao 15. Mas hoje em dia já tem alguns fabricantes que trabalham com tamanho 4, tamanho 5, tamanho 6, mas a maioria dos fabricantes trabalha começam a caixinha mix no tamanho 7 ou no tamanho 8. E aí essas caixinhas mix normalmente elas vão ou até o 14 ou até o 15, que são tamanhos muito grandes. Eu particularmente não gosto de usar o 14 ou o 15, eu acho muito exagerado, muito grande, pode causar muito peso nos cílios natural da cliente, né? Porque os nossos cílios, eles são menores, mais fracos, mais frágeis. Então, se você usar tamanhos muito grandes, a sua retenção ela pode ser muito baixa. Então, eu particularmente, Larissa, eu não uso o tamanho 14 ou 15. Eu uso no máximo, o tamanho 13. Gosto mais de usar o tamanho 12, mas no máximo até o tamanho 13. Mais que isso eu não uso, porque causa muito peso nos cílios da cliente, né? Pode causar muito peso nos cílios natural dela. Os nossos cílios são mais fracos, são mais frágeis, são mais delicados. Se a gente usa um tamanho muito grande, como eu falei pra vocês, a nossa retenção ela pode ser mais baixa. Então, meninas, quanto menor o tamanho, maior a durabilidade dos seus cílios. Por isso que eu gosto de usar até o tamanho 12, no máximo o tamanho 13.
E quando eu tenho aquelas caixinhas mix que vão até o 14, até o tamanho 15, eu uso somente para treino, eu não uso para fazer nas minhas clientes. Tá, Larissa, mas existem diversos tamanhos do mercado. Como eu sei qual que eu vou usar na minha cliente? Vou explicar para vocês então, meninas. Vocês vão ter que medir os cílios natural da cliente. Os cílios da cliente, os cílios natural, né? Quando a gente vai fazer a extensão de cílios, a gente não pode deixar aqueles fios encostarem na sobrancelha. Uma porque vai ficar visualmente feio e outra porque pode ser que incomode a cliente, né? Então, por exemplo, você tem o olho da cliente. Aqui é a sobrancelha dela. Você não vai pegar uns cílios que ficam encostando na sobrancelha da cliente. Vai incomodar, vai ficar pegando na sobrancelha, vai ficar estranho e ela vai acabar não gostando daqueles cílios. Então, procure usar tamanhos menores, não use tamanhos muito grandes. Por isso que eu falo pra vocês que eu não trabalho com 14 e 15. Eu trabalho no 12 até no 13. Mas como que eu sei qual que é os cílios da cliente? Qual é o tamanho dos cílios natural da cliente? Vou mostrar aqui pra vocês como vocês devem medir. Vou apagar esse olho aqui e vou desenhar um outro olho. Ó, por exemplo, desenhei aqui o olho da minha cliente, certo? Ela tem aqui os cílios natural dela. Os cílios natural. Você vai pegar um fio sintético de extensão de cílios e vai colocar do lado dos cílios natural da cliente. Por exemplo, o cílios natural dela é maior aqui no meio. Você vai pegar um fio sintético, né, um fio de extensão de cílios, e você vai colocar do lado dos cílios natural dela. Aqui, por exemplo, ó, você vai colocar do lado. Colocou do lado, você mediu, né? Mediu os cílios da cliente e viu que ele é um tamanho 10, por exemplo. O que você pode fazer? Você pode aumentar até 2 milímetros do tamanho dos cílios natural da cliente. Então, por exemplo, mediu os cílios da cliente, ele é um tamanho 10. Você pode usar até o tamanho 12, por exemplo. Lembrando que é milímetros. Você pode usar até o tamanho 12, por exemplo, que esses cílios ele vai ter sustentação para aguentar 2 milímetros a mais. Eu, Larissa, particularmente, eu gosto de aumentar 1 milímetro dos cílios natural da cliente. Então, se os cílios da cliente é um 10, eu aumento para o 11. Se os cílios é um 11, eu aumento para o 12. Mas vocês podem aumentar até 2 milímetros do que é o tamanho dos cílios natural da cliente. Então, meninas, resumindo, é muito fácil você descobrir qual é o tamanho dos cílios natural da cliente. Você vai pegar, né, como eu expliquei para vocês, resumindo aqui. Você vai pegar o fio sintético, né, de extensão de cílios, que a gente tem vários tamanhos de fios, né, tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você vai pegar um fio, você vai colocar do lado do fio da cliente e medir por meio do fio da extensão de cílios, você vai ficar sabendo qual o tamanho dos cílios natural da cliente, qual é o milímetro dos cílios natural dela. E aí você vai aumentar de 1 a 2 tamanhos no máximo. Não aumenta muito, porque como eu falei para vocês, isso vai incomodar, vai causar uma baixa retenção, porque os nossos fios não são preparados para receber uma extensão tão grande. Então, vamos supor que o cílios natural dela seja um tamanho, por exemplo, um tamanho 11, você vai aumentar para o 12 ou para o 13. Não coloca 14, 15, porque isso vai fazer o quê? Vai pegar na sobrancelha da cliente e pode incomodar ela. Então, não use tamanhos muito grandes. Meninas, uma outra dica que eu vou dar pra vocês é não usa o mesmo tamanho no olho todo. Isso era usado no passado, né? Antigamente, quando só existia cílios postiço ou tufo. Usando um tamanho só, você vai acabar com a magia da extensão de cílios, né? Porque combinando vários tamanhos e usando corretamente o mapping, você consegue aumentar o olho da cliente, diminuir o olho da cliente, aproximar o olho da cliente, deixar o olho da cliente mais harmônico, mais bonito, mais sexy e mais delicado. Mas só com vários tamanhos isso é possível. Você usando um tamanho só não vai ficar legal, o olho da cliente vai ficar estranho, não vai ficar harmônico, não vai ficar bonito. Então precisa usar vários tamanhos. Eu indico para vocês usar pelo menos 5 tamanhos. Ah, Larissa, mas como assim? Vou mostrar aqui pra vocês. Depois de medir os cílios da cliente, lembra que eu falei pra vocês? Ah, Larissa, eu medi os cílios da cliente, ele é um tamanho 11, por exemplo. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês podem aumentar pro tamanho 12 ou 13. Vou dar um exemplo aqui, então, do mapping boneca, por exemplo. Você vai pegar o ponto mais alto do olho dela,
Como vocês mediram, os cílios dela é um tamanho 11, por exemplo, eu vou aumentar para o tamanho 12. Vou diminuir para o canto externo e para o canto interno. Então, do 12, certo? Vou diminuir para o 11, para o 10, para o 9 e para o 8. 11, 10, 9 e 8. Para o canto interno, vou diminuir também, só que para o menor tamanho que eu tiver, como por exemplo o 7. 7, 8, 9, 10 e o 11. Esse é o mapa em boneca. Quantos tamanhos de cílios eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usei 6 tamanhos de cílios diferentes. Então, meninas, quando vocês forem fazer o mapping, usa pelo menos 5 tamanhos de cílios diferentes. Pelo menos. Quanto mais você usar, mais bonito vai ficar aquele olho, mais harmônico vai ficar aquele olho. Então, aqui eu usei 6, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, por exemplo, vamos supor que os cílios da cliente é até o tamanho 11, por exemplo. Não tem problema, você vai usar o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Usei 5 tamanhos. Vai deixar o olho da cliente bonito, harmônico, delicado, como eu falei pra vocês. E vai fazer, olha, o mapping certinho do olho da cliente. Que é o mapping boneca nesse caso aqui. Tô dando um exemplo pra vocês, tá bom? O que me leva à próxima dica também. Meninas, quando vocês forem fazer o mapping da cliente, não pule tamanhos, tá? Não vai ficar legal, não vai ficar um alinhamento bonito, não vai ficar o que a gente chama de top line, que é aquele topo de linha perfeito, né? O alinhamento perfeito dos cílios. Então, não pula numeração. O que pode acontecer se você pular numeração é, por exemplo, ó, vou apagar aqui para vocês verem. Aqui, tamanho maior é o tamanho 12, né? Lembra que eu diminui para o 11? Se você diminuir para o 10, por exemplo, vai ficar esse degrau aqui, não vai ficar harmônico, vai ficar um degrau. E isso não vai ficar legal no olho da cliente. A gente precisa usar os tamanhos seguidos. Você não pode pular do 8 para o 10, para o 12. Isso aqui vai causar um degrau assim no olho da cliente. Não vai ficar legal. Então, quando vocês forem fazer o mapping, não pula tamanhos de jeito nenhum. Usem na sequência. Então, quando vocês forem fazer o mapping da cliente, siga os tamanhos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha quantos tamanhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tamanhos. Então, o mapping da sua cliente vai ficar bonito. Não pula tamanho porque vai ficar estranho, vai ficar um degrau e a cliente não vai gostar porque vai ficar meio torto, meio estranho, não vai ficar simétrico. Então, não pule tamanhos. Meninas, agora uma dica assim de ouro para você. Quanto menor o canto interno, mais bonito, mais harmônico, mais sexy, mais delicado, mais bem acabado vai ficar o seu trabalho. No canto interno, se você não tiver experiência ou você não sabe se os cílios da sua cliente aguentam um tamanho maior, usa sempre o tamanho 6, o tamanho 7 ou o tamanho 8 no máximo. Inclusive, isso vai te dar uma melhor retenção. Ah, Larissa, mas eu nunca vi o tamanho 6. O que você pode fazer é pegar um chicote de tamanho 7, né, de 7 milímetros e cortar com estilete. Inclusive, eu já mostrei isso num post lá no meu Instagram. Então, meninas, reforçando mais uma vez, meça os cílios da sua cliente antes de escolher o tamanho de extensão de cílios que você vai usar. Não usa um tamanho muito grande, né? Por exemplo, os cílios dela tá aqui. Não usa um tamanho muito grande, porque a sua retenção vai ser baixa, vai ficar exagerado, não vai ficar harmônico, não vai ficar bonito e ele pode ficar incomodando ela pelo tamanho ser muito exagerado. Então, não cometa esse erro. Meça primeiro os cílios da cliente para depois você decidir qual o tamanho de extensão de cílios que você vai usar. Meninas, então é isso. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas demais redes para receber todos os meus conteúdos em primeira mão. E comenta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil para você. Tem vários outros vídeos aqui no canal ricos em conhecimento, principalmente para você que está iniciando na área de extensão de cílios. E para você que tiver interesse, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Você aprende do básico até o avançado, tem tudo sobre extensão de cílios e ainda tem os bônus. Então corre e aproveita. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.